Acabei de ler no meu telefone, você está ao vivo, então eu estou ao vivo. Bueno, deixa eu... Peraí que a Isadora está funcionando aqui na minha frente. Vou convidar ele. E nós estamos tentando mandar o convite para o maestro Carlos. E nós estamos com um problema que a gente já sabe que está acontecendo. Ao que tudo indica, ele está com um problema de falta de luz em casa. Então nós não sabemos bem ainda se vamos conseguir fazer essa live hoje, ao natural, como nós temos feito sempre. Se acontecer de nós termos um impedimento um pouco maior, a gente pode transferir para amanhã. Não vai acabar o mundo e a gente conversa igual, né? São coisas que acontecem hoje. A internet está muito sobrecarregada, então a gente ficando sem luz, estando só no 4G ou no 3G às vezes, é ruim de conseguir conversar. Então vamos dar uma aguardada, né, para ver se isso funciona ou não funciona. São coisas contra as quais a gente não tem como se prevenir. São imprevistos. Casualmente, os imprevistos acontecem de surpresa, né? Eu não perco a chance de ser engraçadinho. Mas estamos aqui ajudando quem de internet e telefones. E eu, como já falei em quase todas as lives, os aparelhos eletrônicos têm rejeição comigo. Eu estou vendo aqui o maestro de lado ainda, mas nós vamos endireitar essa imagem. Estamos nos vendo, agora sim. Agora foi. Agora foi. Ô, maestrão, obrigado aí. Olha. Desculpa o susto. Eu estou assustado até agora, rapaz. Não, mas é que o negócio da internet hoje em dia... Eu casualmente hoje estava assistindo o jornal Hoje na Globo, que normalmente eu não vejo o Globo, mas hoje eu fui assistir. E olha, o que deu de trancação de internet foi uma grandeza. Então, se as grandes redes estão sofrendo, né, nós também vamos sofrer um pouquinho. Inclusive, com falta de luz aqui, tem uma luz que está ligada, não sei o que. Ih, tá uma coisa, problema de luz, aí baixou tudo, sabe? Eu estou aqui com a antena aí, sei lá, com o sinal do próprio celular, e vamos torcer, acho que vai dar certo. Já está dando, né? Nós vamos tentar, se não trancar muito, a gente faz a nossa conversa natural. Se tiver algum problema maior, a gente transfere para amanhã ou para outra hora. Essas imprevistos acontecem. Mas eu queria, antes de mais nada, então, recebê-lo com muito prazer. Para nós é muito importante estabelecer essas relações, né? E para o futuro da música aqui de Porto Alegre, do Estado, do Brasil, né, é muito importante que essas iniciativas aconteçam. Eu sou um defensor de que nós temos sempre lugar para todos. Não existe nenhuma dificuldade, né, em que mais orquestras aconteçam, porque a nossa missão é muito parecida, né? Nós temos que construir oportunidades para essa gurizada ter onde trabalhar também. Então, eu queria iniciar a nossa conversa, como eu tenho iniciado com a maioria dos convidados, né, perguntando como é que a música chegou, se a música te encontrou, se tu encontraste a música. Vamos nos tratar de tu, né, porque o negócio do maestro é muito formal. Claro. Então, como é que aconteceu, né? Hoje, um professor da Universidade Federal, aqui no Rio Grande do Sul, é maestro dessa orquestra que está surgindo. Queria ver como é que na tua vida isso chegou até aqui, né? A formação, quais são as influências. Te deixa à vontade para contar uma história da vida em 5 minutos, que não é fácil, né? Não, mas fica à vontade. Fica à vontade. Tá. Boa noite a todo mundo, tá? Obrigado por essa oportunidade aí da gente estar batendo um papo e se conhecendo aí à distância, né? Mas está sendo um prazer muito grande falar sobre esse trabalho, sobre essas questões todas que a gente está desenvolvendo. E vamos lá, a música entrou na minha vida, na verdade, quando eu era já muito criancinha, né? Eu fui criado num ambiente doméstico da minha mãe sempre ouvir rádio, de ouvir a programação da rádio, e eram programações fantásticas, onde as rádios ainda contavam com orquestradores, né? A televisão tinha orquestras, né?
E a rádio, ela ouvia sempre, né, grandes cantores, de uma certa forma, cantores das antigas, né, com aquela instrumentação fantástica, aquilo me fascinava. E aquela questão, né, de muitas vezes o aplauso no meio, aquela coisa, isso tudo me chamava muita atenção. E eu brincava, porque eu morava, ainda moro, no meio de Mata Atlântica, aqui no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, agora eu estou no Rio Grande do Sul e tudo, a gente está trabalhando por aí, mas a minha origem é meio Mata Atlântica. Então eu brincava de cantar para as árvores, aí o vento batia nas árvores, não sei o que, eu achava que era aplauso e ficava aí, e era meu devaneio de criança, sabe? Claro. Que acontece? Futuramente, né, quer dizer, mais para frente, é uma família de músicos, né? Eu tenho vários primos aí que foram músicos antes de mim e tudo, e um deles, inclusive agora ele já há algum tempo, já há mais de 15 anos, ele é líder de naipe das violas da Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, José Ricardo Taboada, né? E por intermédio dele a gente começou a entrar no coro, que chamava Coro Contraponto, né, aqui em Petrópolis, a gente começou a participar, mais tarde foi para os Canarinhos, então a coisa foi acontecendo, mas esse acontecimento ele foi fruto de um ambiente onde a música acontecia, entendeu? Um ambiente onde a música acontecia através das rádios, e depois eu tive opção de entrar nesse coro, que era um coro jovem, foi onde eu comecei a ter os primeiros passos assim mais em contato com uma técnica, com um jeito, um método de trabalhar, sabe? Isso foi aos 16 anos, 16, 17, já foi até tardiamente, mas a coisa foi acontecendo dessa maneira, né? Depois a gente desenvolve, né? Depois a gente entra para o coro dos canarinhos e começa a estudar regência, começa a entrar nesse universo e aí a gente sabe que não tem mais freio, né? E a gente está aprendendo até hoje. É um vício, né? É. No meu tempo, eu conheço dos antigos violistas aí do Rio de Janeiro, eu era muito amigo do Stephanie. Não sei se você chegou a Sim, conhecer, da USB, né? sim, sim. A Sinfônica Brasileira. A turma antiga da Sinfônica Brasileira foi muito meu colega. Eu participei das turnês da USB com o Karapchevsky, como reforço. Ele também chamava alguns músicos para completar a orquestra e tal, né? Então era. Bom, o Rio é um ambiente muito propício, né? Sempre foi. Agora deve estar sofrendo, como todo lugar, né? Muita coisa. Não, e antigamente você imagina, né, aquela série Concertos para a Juventude, Sim. né? Era uma coisa assim, era um arraso, acontecia, sabe? Todo mundo ia para a Quinta da Boa Vista, era um negócio. E programas que eram transmitidos com concertos na televisão, ainda que os horários sempre foram os horários, os horários dos programas de música clássica na televisão, sempre foram os piores. Eles colocam as piores programações nos melhores horários e as melhores programações nos piores horários. Mas mesmo assim eu tinha contato, sabe, com isso. Isso era uma coisa que me enfeitiçava, sabe? Era a ambiência, era o local dizendo, quer dizer, o espaço dizendo aqui tem música, vamos assistir. E a gente acabava sendo pego e era inevitável, né? Esse contato era inevitável e esse estímulo também. Por exemplo, a história brasileira dos concertos para a juventude vem lá do Vila, no estádio do Vasco, né? Que lotava de gente. Quer dizer, é uma ferramenta muito importante os concertos para a juventude, justamente nesse formato, né? De cativar o jovem e promover, né? Mas a tua formação foi sempre ali pelo Rio de Janeiro. Sempre foi pelo Rio de Janeiro. Aí eu estudei. Depois eu fui fazer a faculdade, entrei para a Unirio, né? Comecei a estudar aqui na Unirio com o Hernani Aguiar e fui para a UFRJ. Na UFRJ eu me formei fazendo a ópera Der Freischütz na íntegra, com tudo direitinho, né? Com orquestra, coro. O coro, inclusive, foi eu que preparei, que foi o coro contraponto, que era o coro que eu comecei cantando e depois eu virei maestro, né? Com Gilberto Bittencourt e depois eu comecei a reger esse coro. E aí a gente fez a ópera Der Freischütz e posteriormente, né, fiz o meu mestrado na Unirio também, depois doutorado na UFRJ. Quer dizer, eu sou produto nacional, sabe? Oh, é bom. Nacional. Garantia de Sempre. qualidade. E a tese, tanto a tese quanto o mestrado, foi em música brasileira. Né? Sim. A música brasileira é riquíssima, né? Tem
poucos países têm uma natureza tão musical como a nossa brasileira. Exato. Vamos dizer, a nossa história de orquestra jovem, né, que é um projeto de inclusão, é uma demonstração muito prática, né, de que o talento é democrático. O talento não tem problema, né? Ilustrando isso que o senhor está dizendo, existe uma coisa interessante que eu tenho em mãos, tenho aqui comigo, um recorte de um jornal de 1930, de uma orquestra jovem, que foi o primeiro registro que eu estou vendo aqui, que eu vi no Brasil, de 1900, que foi fundado em 1929, né? Portanto, 91 anos atrás, né? 89 anos, 90 anos atrás, né? Vamos colocar assim, uma orquestra jovem fazendo concerto, mostrando os programas que essa orquestra fez, não sei o quê. E quem estava fazendo a crítica no jornal? Mário de Andrade. E a orquestra era uma orquestra jovem, regida por Joanídia Sodré na antiga escola de música, né? Conservatório, que virou a escola de música do FJ. Então nós temos uma tradição muito séria e uma quantidade de compositores e obras muito acima do normal. Muito acima do normal. A gente tem aí produções assim fantásticas. Se você pegar grandes compositores europeus, americanos, que lindo, que fantástico, beleza. Mas aqui nós temos também, se você for pegar, escolha um compositor, você vai ver que tem uma vasta composição para orquestra sinfônica. O que nós não temos é orquestra, né? O que está acontecendo aí. E compositores geniais, né? Compositores geniais, o Santoro, o Guerra Peixe, o Marlos, né? Tem gente... Da América aí, né? Sim. Exato. Eu tive muito contato com a música brasileira durante o período que eu trabalhei na Orquestra de Câmara de Blumenau, com o Norton Morozovich. Eu fui escola da orquestra lá durante 15 anos. E se gravou muita música brasileira. O Norton tinha... O maior arranjador e adaptador nosso foi o Guerra Peixe. E lá na orquestra chegaram a ser feitos 16 CDs. E a maior parte deles, todos eram de música brasileira. Então houve... Eu sempre, vamos dizer, eu não tenho formação só do Brasil. Eu andei transitando pela Áustria, fui colega do Nashville lá. Mas a minha ideia sempre foi construir no Brasil. Por isso que eu acho que eu dou um valor enorme a produto brasileiro. Claro. Eu vi na prática, viajando por outros países, por outros lugares, né, como o Brasil é rico em termos de talento, em termos de produção musical. A música popular brasileira nem se fala, essa ultrapassou fronteiras, né? Sim. O Guerra Peixe, inclusive, é uma coisa interessante, que o Guerra... eu falo isso até porque a minha dissertação de mestrado foi sobre a suíte sinfônica número 2, a Paulista, do Guerra Peixe. Né? E ali eu faço uma discussão de como é que ele, até no texto, nas argumentações dele, como é que ele retrata, né? Como é que ele retrata na música sinfônica o folclore. Ele usa muito essa questão de retratar. Né? E na verdade é o seguinte, existe uma situação muito engraçada, né? Porque o Guerra ele seguia muito Mário de Andrade, né? Aquela coisa toda, aquela orientação andradiana. E o interessante dessa história é que as pessoas falam, não, mas que esses termos não se usam mais. Peraí, mas foram esses termos que foram a gênese da criação da obra. Então eu não posso hoje fazer uma leitura crítica, entendeu? E analisar a peça desconectada daquilo que ele falava na época. E ele usava essa ideia do retrato do folclore, né? E uma das coisas mais interessantes, o Guerra Peixe, inclusive dentro dessa discussão toda, ele falava da importância social. Olha só, já em 1950, a importância social da música de câmara e da música sinfônica, né? De tocar junto, de estar sempre junto. Então ele tem isso, eu tenho isso escrito, né? E é uma inspiração andradiana que muita gente discute, não sei o quê, mas é uma coisa que a gente tem que trazer sempre a essa tônica, né? essa baila aí durante essas conversas atuais. Porque isso já estava lá atrás, já estava discutido lá atrás. Então, o Guerra Peixe, como outros tantos compositores também, né, a gente fala Vila Lobos, enfim, ainda que cada um tivesse um foco de atuação diferenciado, mas eles não fizeram música sem pensar profundamente o país, né?
O Guerra Peixe pensou muito sobre o Brasil, pensou muito sobre a questão folclórica, a questão social, a questão política, né? Então ele nunca dissociou uma coisa da outra. Então realmente a música brasileira ela está aí com muito simbolismo para ser despertado e ser trazido para fora. O próprio Santoro também, né? Ele pensou muita coisa, né? A própria história da música nos mostra, né, que durante muito tempo foi escrita música pela música, né? A música como obra em si. Depois veio toda a música descritiva, né, o romantismo, etc. Tudo se acrescentou, né? Mas eu acredito muito que os compositores brasileiros, esses que têm conteúdo, né, que se mostram geniais, eles retratam o Brasil querendo ou não. Claro. Né? E acho que é muito forte essa sensação de ser brasileiro, quer dizer, de viver nessa nossa, até certo ponto, confusão, né? Mas tudo tem dois lados, né? Todas as medalhas têm um lado bom e ruim, e isso nós estamos convivendo, né? Mas Claro. acho que é muito importante, né? Que se valorize isso. Sim, sim. Esse pensamento, por exemplo, quando a gente vê na própria suíte sinfônica do próprio Guerra, né, na Paulista, que ele faz acho que é o segundo movimento, a recomendação de almas. Ele faz uma narrativa, uma cerimônia de recomendações de almas, né, uma narrativa musical sobre isso. E o Guerra ele tinha muito instrumentação, orquestração para cinema, e eu vejo várias composições dele, ele escreve um roteirinho antes, e esse roteiro ele segue e vai construindo imagens musicais, né? É fantástico, é um procedimento assim fabuloso e que dá super certo. Se você pegar a Sinfonia Brasília dele, né? É uma sinfonia que ela é toda roteirizada, que ele, na verdade, ele pensou, duvido que ele não tenha pensado, eu coloco até assim, pensado num filme, num documentário que ele já antecipasse a trilha sonora, né? Eu tive, por exemplo, uma surpresa muito agradável quando eu conheci o Santoro pessoalmente. Foi num concerto em Curitiba com o Antônio Del Claro e a Dirce Kniznik, que é uma pianista nossa, que nós tocamos o Tríplice de Beethoven, com o Santoro. E como eu conhecia muito pouco pessoalmente, então eu fiquei muito intrigado para ver o que ele faria com o Beethoven, né? Porque eu já tinha muitos anos de sinfônica, tinha tocado muita coisa dele, convivido com a música, e foi espetacular a experiência de fazer Beethoven com Santoro de regente, né? E é uma experiência completamente diferente, mas se vê através da simplicidade, né? Que ele entende um Beethoven, entende Brahms, entende a história da música e consegue criar a sua própria música, né? Que é um gênio também da nossa produção. Né? Claro, claro. E dele tem uma coisa fantástica, né? Que é a Impressões sobre uma usina de aço, que é para uma orquestra sinfônica enorme e que ele narra em música toda a atmosfera, a paisagem sonora de uma usina, né? E naquele momento de Brasil crescendo, aquela coisa toda, né? Justamente no crescimento, no surgimento da CSN, né? Então ele constrói essa ambiência sonora, né? Essa paisagem sonora, isso é muito, muito interessante. E na verdade o que a gente precisa, né? Para trazer esses retratos, né? Essa ideia de retratos falar em retratos, tem aí o nosso querido Radamés, né, com a suíte Retratos, que é uma coisa que é lindíssima. Eu fico impressionado como isso acontece. Essa questão dessa retratação da nossa paisagem sonora, seja ela do folclore, seja ela social, seja ela do nosso progresso e tudo, isso na verdade a gente tem que trazer essas discussões cada vez mais e a gente precisa de um portal para mostrar isso, né? De um portal. A gente fala em plataformas, nossa plataforma é a orquestra sinfônica para trazer essa visão de porque o Guerra ou qualquer outro compositor, quando eu vou escrever um maracatu, como é que era o maracatu dele naquela época? Né? Qual era essa visão? Então ele, de uma certa forma, ele imortaliza uma impressão de um maracatu, ele imortaliza a impressão de uma cerimônia, de
de um ato sociocultural, folclórico, né? Isso é uma coisa que a gente tem que realmente ter em mente. E a Orquestra Sinfônica, hoje, ela é esse portal para trazer essa vida toda para a gente contemplar o nosso capital espiritual, né, maestro? Exato. E a Orquestra Sinfônica é um instrumento incomparável, né? Ela própria, como um instrumento único, né? Tem uma capacidade de transmissão, chega ao grau da perfeição, quer dizer, é o melhor possível, né, que se pode fazer. Eu não sei, acho que está dando uma trancadinha de internet, não sei se é a minha ou daí. Não, eu ouvi tudo perfeitamente. Tá, então tá bem. Não, é que deu aqui aquele sinalzinho de Deu recarregar. aquela paradinha, mas eu ouvi tudo tranquilamente. Tá. Não, eu acho que isso é muito importante, né? Eu próprio sou produto de orquestra jovem. Aqui nos anos, final dos anos 50, anos 60, quando eu ainda era jovem, né? Eu sou de 49, eu tenho 70 anos, vou fazer 71, e comecei com uma orquestra jovem e com um professor que chegou aqui no Brasil vindo da Dinamarca, estudando na Áustria. Então era uma coisa completamente estranha. Mas justamente é uma maneira muito importante de conseguir cativar os talentos. E eu até os 12 ou 13 anos eu fiquei muito dividido, porque eu adorava Beatles. Então eu tocava guitarra, bateria e contrabaixo elétrico com Beatles e estudava violino. A obra que acabou de me conquistar foi o Concerto Duplo de Bach para 2 violinos. Eu devo ter gasto um LP inteiro de tanto que eu ouvi aquilo, né? Mas é o poder da música, assim como os Beatles me conquistaram e assim como o MPB nos anos 60, 70, que foi o auge, também me conquistou completamente, né? Então acho é por isso que eu frisei já de entrada. Eu acho que essa iniciativa, né, da URGS, por exemplo, eu consegui criar uma orquestra sinfônica e eu espero sinceramente que isso seja um gancho importante para que a gente tenha os naipes de professores de todos os instrumentos completos. Isso é uma missão que a URGS não pode se furtar de fazer, né? Perfeitamente, perfeitamente. Isso aí é um fato. Você tem, por exemplo, uma escola de música que historicamente nunca teve uma orquestra. Me corrija se eu estiver errado. Eu estou tentando ainda, né, descobrir coisas e eu não estou conseguindo achar informações ainda. Apesar, inclusive conversando com o Hernani, né, Hernani Aguiar, ele falou, olha, eu já regi uma orquestra lá da URGS. Eu falei, Hernani, você deve ter regido a prática de orquestra e que, de repente, esse concerto colocaram a orquestra da URGS, você regeu, um abraço, mas não foi institucionalizado. Não, e era departamento de cordas. Isso. E ele fez há algum tempo. Eu sei de algumas iniciativas, inclusive do professor de regência que teve lá. Gente do céu. Assim, do Jocelyn? Arlindo Teixeira. Arlindo foi meu colega há muitos anos de OSPA. Arlindo Teixeira tentou fazer, parece que chegou a tentar fazer algum movimento. O Jocelyn está sendo um parceiro, assim, sabe, importantíssimo dentro dessa discussão. Jocelyn é uma Atma, né? É uma alma grande. A realidade é essa. Claro. O departamento das cordas funciona muito bem atualmente, né? Essa é a questão. O departamento de cordas é um departamento irrepreensível. Irrepreensível, fantástico. E a gente criou uma orquestra que era uma disciplina prática de orquestra, não era uma orquestra institucional. E, pô, que legal, que bacana. Nós temos músicos de cordas, né? Eu tô com 7 contrabaixos, tô com 9 violoncelos, estou chegando agora com 8 violas, violino eu tenho aí 11. Sabe? É um peso. Só que com uma orquestra dessa, você tem que começar a pensar em levantar a discussão e vamos botar sopros, né? Porque nós temos também as madeiras, nós temos os nossos professores produzindo excelentes conhecimentos, trabalho fantástico nos nossos estudantes. Bom, mas aí a gente começa a pensar, né? Opa, temos aí os metais, mas não temos trompas. Os metais também não estudam lá, estudam música popular, mas não tem. Então a gente começa, através da orquestra, fazer uma reflexão sobre a graduação
e eu acho que é uma questão importante. Mais tarde termos um professor de trompa, nós termos, de repente, professores de trompetes, trombones, enfim, né, trazer esses instrumentistas, até para fortalecer um movimento fortíssimo que existe no Rio Grande do Sul, que é o movimento das bandas. Né? Então a gente precisa realmente ser responsável com esse tipo de movimento. A universidade ela tem que responder a um anseio popular também, né? Alguém colocou aqui, ó, uma afirmação que pode ser verdadeira, mas eu tenho certa dúvida, dizendo que a tentativa do Arlindo Teixeira, terminou com a criação da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. Olha só, não foi bem assim que eu presenciei isso acontecer, porque a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro foi criada justamente para absorver uma necessidade de que a URGS não tinha orquestra, e o Marcelo Gershel e o Arlindo Teixeira, juntos, construíram uma orquestra de câmara, que na época ainda os sopros eram menores em termos de professores do que hoje. Se tinha muito poucos professores de sopros. E depois, claro, aconteceram intervenções aí pelo caminho, a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro se tornou uma orquestra profissional. Não foi mais, não atendeu mais aquele preceito de formação dos jovens, né? E eu acho também que não sei, essa orquestra que está surgindo, ela não é da cadeira de orquestra de obrigatória. Aí como é que ela acontece? Ela é também a prática de orquestra. Ela é da graduação e ela começa ali na graduação. Mas na verdade, antes eu fiz um movimento de se criar uma orquestra, de fazer um projeto de extensão em prática de orquestra. Vamos abrir. Começar na orquestra para fora da universidade, tentar em alguma coisa. E comecei a discutir essa ideia. E o diretor do Instituto de Artes, que é o professor Raimundo Rajobach, começou a apoiar essa ideia, e eu fui com ele conversar com a professora Sandra de Deus, né, que é da Pró-Reitoria de Extensão. Ela comprou essa ideia, a reitoria, na figura do professor Rui Vicente Opperman, comprou essa ideia, a gente conseguiu ter uma estrutura de algumas bolsas para poder ajudar ajudar os nossos estudantes e ter realmente uma participação mais firme, né? Tá aqui, olha, a Paula está dizendo que encerraram as atividades da orquestra e coro da Universidade da UBRA esta semana também. Quer dizer, é lamentável. É só que eu estou lendo aqui também, eu já estou fazendo essa citação, isso é uma coisa que a gente vai comentar. Então, o que acontece? Quando a gente vê esse tipo de coisa e a gente começa a ter uma certa energia, a gente começa a conversar, inclusive dentro do próprio departamento, né, de música. Conversamos com o professor Fred, com a professora Hela, com o professor Camilo, sabe, com os professores de corda, e a gente começou, vamos juntar uma coisa na outra, vamos ver o que acontece. Então ela ainda está em processo de acomodação. O que aconteceu? Essa orquestra virou institucional, ela virou orquestra do Instituto de Artes da URGS. Sim. A gente agora está dando uma configuração sinfônica a ela, né? A gente está começando nesse momento de pandemia a fazer esse tipo de coisa, mas ela também serve à prática de orquestra, né? Então eu acho que isso, em breve, ela vai servir à graduação, ela vai servir à extensão e ela vai servir também à pesquisa. Então eu acho que amarra bem e centraliza bem essa orquestra como um laboratório, como existe nas faculdades de medicina, um hospital universitário, como existe, de repente, as escolas de aplicação. Por que não uma orquestra, né? Justamente que responda a essas questões também, não só como laboratório, mas como um corpo estável da própria universidade. E isso foi uma coisa fantástica, e depois eu até me assustei, sabe, maestro? As pessoas falando, gente, isso nunca teve, isso nunca existiu. Inclusive, a gente falando, eu estou aqui há mais de 20 anos, eu nunca vi orquestra aqui dentro, aquela coisa toda. Quer dizer, então eu acho que esse monte de não e essa lacuna tão grande, eu acho que isso uma incubadora de desejos. Quando ela aconteceu, todos os professores da universidade, todos os professores se mostraram entusiastas, felizes,
dando os parabéns, que coisa fantástica, que não sei o quê, puxa, quer dizer, na verdade ela não foi um fruto de um pensamento meu e nem um pensamento institucional somente, ela é um fruto de um desejo de estudantes, de professores, sabe? E em cima disso com muita reflexão, então isso é um momento assim muito sério e que no pior momento do país e no pior momento do mundo nasce uma orquestra, sabe? Isso é uma coisa que eu fico muito feliz. E também muito sensibilizado até pelas outras que estão sendo fechadas, que eu acho isso uma perda. Eu não quero me meter no orçamento das universidades, das instituições, nas questões políticas, mas essas instituições, o UBRA, a PUC do Rio Grande do Sul, Unicinos, Universidade de Caxias do Sul, com todo respeito, estou chegando agora manifestando meus respeitos, mas a perda dessas orquestras é um prejuízo social incomensurável. E isso tem que ser dito. A gente não vai dizer, lógico, a tua questão financeira, mas isso não pode terminar aí. Não pode terminar que faltou dinheiro, a gente tem que tomar essa decisão. Essas instituições têm que saber que elas fecharam um patrimônio espiritual da comunidade do Rio Grande do Sul. Isso é muito sério. E todos nós sentimos muito isso, né? Porque Claro. nós estamos construindo, né? Aqui, por exemplo, a gente incentiva sempre, vamos dizer, os nossos alunos a terem aulas na extensão da URGS, mesmo sendo menores, né? Em geral, os nossos professores são muito amigos, muito cordiais, então eles não têm resistência entre ter aulas com mais de um professor, né? E eu acho que esse espírito de colaboração é que faz falta. Mas Claro. as coisas às vezes acontecem por muitas coincidências, né, de momento. Então, existiram muitas orquestras aqui em funcionamento. Na PUC, no SESC, na UBRA, na Unicinos, e todas foram perdendo a sua sustentação. É claro que tudo tem que ter uma viabilidade econômica também. É lógico, não adianta a gente só querer, né? Tem que ter uma viabilidade econômica. Mas é claro que um organismo como uma Universidade Federal, né, é um farol importante, né, para que isso se consiga manter, como nós estamos conseguindo fazer vamos dizer, no caminho inverso, né? Nós nascemos dentro do governo do Estado e no segundo ano de existência nós fizemos questão de sair do governo e nos mantemos através da iniciativa privada, com sacrifício, com dificuldade, mas é um caminho que também nós temos que aprender a trilhar, né? Como essa iniciativa que eu tenho visto aí, tenho elogiado e fiquei muito feliz também de ver. Quer dizer, não pode existir uma universidade de música sem ter a sua orquestra. É uma coisa óbvia, né? Eu por exemplo, eu participei das aulas na Universidade de Viena, na orquestra da universidade, era matéria obrigatória, tinha que se fazer. E por mais que a gente às vezes torça o nariz, né? Porque tem um ou outro que diz assim, mas eu quero ser solista, eu quero ser o Isaac Perlman, tá? Tudo bem. É bom até que queiram, né? Mas o nosso trabalho de base realmente é trabalho orquestral. É um músico profissional, capaz, que saiba traduzir, né? Sentar na cadeira da orquestra e render, entregar um trabalho bom. Mas é importante, né, que a gente faça essas considerações, né? E na verdade é o seguinte, eu vou fazer uma provocação social. Que a questão é o seguinte, nós aqui no Brasil, nós temos sempre, né, a ilusão de que nós somos... uma coisa é ilusão, outra coisa é desejo. E eu desejo ser um santo, entendeu? Mas daí a ser um santo é uma outra questão. Mas na realidade é o seguinte, todo mundo se acha um ponto a mais daquilo que na realidade é, né? Então é uma situação que a gente sempre faz o discurso do andar de cima e nós somos pisados pelo andar de cima.
Isso é uma coisa que eu vejo constantemente. É o empregado fazendo o discurso do patrão e sendo pisado pelo patrão. É o patrão fazendo o discurso do banqueiro e sendo pisado pelo banqueiro. Bom, esse não é pisado ainda por ninguém. Mas o que acontece é o seguinte: dentro dessa lógica, você vê o músico, ele sempre, não que o solista, eu sou sempre solista. Vamos lá. Quem é que vive de só do seu solo no Brasil? Arthur Moreira Lima, o, o Nelson Freire. Antônio Menezes, que não é Brasil, no caso, né? Antônio Menezes é professor na universidade. É professor, né? na Ele não Suíça. vive solo, né? Então ele vive também dando as aulas. Então você imagina o seguinte: é um discurso um tanto quanto falacioso. Eu acho que a gente tem que sim viver, vamos fazer bastante nossos solos, nossos recitais individuais, mas a gente sempre vive negando o coletivo. Então, quer dizer, a gente já perdeu um pouco a alegria de fazer música de câmara, a gente perdeu a alegria de tocar na orquestra, porque é sempre o maestro que tem defeito, é o colega da estante que tem defeito, é o ar-condicionado que não funciona, é o país que não funciona. Então, eles entram nas instituições infelizes e nem por isso fazem o trabalho também de solo da forma que deveriam. Então, quer dizer, isso é uma ilusão. A gente tem que entender e quebrar essa questão. O espírito de orquestra a gente tem muito na Alemanha. A gente tem muito espírito na Alemanha de sentar e vamos tocar juntos. Vamos fazer esse trabalho juntos. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que enaltecer, essa associação, esse trabalho associativo. E aí, quando a gente vê, por exemplo, no momento que a gente está, quando a orquestra ela nasce nesse momento, a orquestra do Instituto de Artes nasce nesse momento, isso é uma coisa que a gente nasce com muita responsabilidade, muito cuidado e com certo temor, que a gente não sabe até quando a gente vai ainda, né? Eu acho que a gente tem que existir por muito tempo, e eu acho que vai, né? Mas isso também revela a força também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de, no pior momento, vamos fazer uma orquestra. Quer dizer, onde está tendo corte de universitário. Né? A gente, na verdade, não é só uma questão financeira, isso também foi criatividade, isso foi discussão, isso foi estudo da estrutura universitária para poder criar essa orquestra. Nós temos problemas, lógico, somos uma orquestra que está surgindo agora, mas a gente tem que ter realmente consciência desse momento. Agora, não pode ficar aí como uma orquestra que nasceu de uma universidade, entendeu? Que aqui é flor de lótus nascendo no meio da lama, e aí é que tá, essa flor de lótus, ela não pode ser fruto da lama, ela tem que questionar essa lama. Ela tem que questionar o porquê que as outras orquestras estão sendo extintas e se elas não podem voltar. Então, acho que o papel da universidade é discutir esse cenário e promover esse debate, esse encontro. A gente não pode estar dentro de uma bolha e ser contemplado como uma coisa só. Isso, para mim, é uma pobreza social muito grande. Né? Hoje existe, eu tenho sempre muito cuidado, né, para não entrar em discussões polêmicas, porque quase todas as posições são defensáveis. Claro que algumas extremistas não, mas existem muitas maneiras de enfocar as coisas, né? Mas hoje existe uma grande discussão, até hoje, por acaso, né, está sendo enviado lá para o Congresso, reforma administrativa, reforma disso, reforma daquilo, né? E a gente vê na prática, né, que eu me queixo muito para mim mesmo, né, apesar de não ceder nunca. Eu sou um teimoso, sou um cabeçudo muito italiano, muito colono nesse ponto, isso me ajuda muito. Mas a gente vê a dificuldade, né, de se conseguir construir as coisas. É muito difícil e é uma luta insana para se manter uma orquestra funcionando, para se manter um ateliê de pintura, para se manter uma editora. As livrarias estão fechando. É claro, como eu digo, os dois lados da medalha. É muito legal ter e-book, né? Mas isso está atrocidando com muita coisa. Né? A mesma coisa com os instrumentos, né? E com os pequenos conjuntos, pequenos grupos e de música popular, etc., que eu me criei aqui em Porto Alegre com a Orquestra Sinfônica da Rádio Farroupilha, que foi
antecessora da OSPA, né? E era uma orquestra sinfônica. E um dos maestros, por exemplo, veio da Itália, que era Salvador Campanella, um regente bem antigo. O outro veio da Alemanha, Alfred Husberg, que eram também compositores. Então, veja só, as rádios e as TVs tinham orquestras sinfônicas, orquestras grandes. E, claro, isso se tornou o quê? Inviável economicamente, né? Agora, essa discussão toda é muito complexa, muito difícil, né? Sim, Eu, ela é muito eu, difícil. eu por exemplo, sempre vi e defendi de algumas formas, né? Por exemplo, o lado injusto da universidade pública gratuita, né? Eu vejo um lado injusto nisso. Por quê? Porque quem não precisa não deveria estudar de graça, né? É claro que democraticamente e olhando isso de uma forma filosófica é muito bonito, né? Bom, o nosso estudo tem que ser gratuito, tem que ser fornecido, ótimo, mas desde que tenhamos as condições, né? Então, por exemplo, para a gente poder ensinar violino para um jovem da periferia, lá da vila, onde nós vamos buscar a nossa clientela, nós temos que fornecer transporte, alimentação, roupa, instrumento, professor, e ele vai nos recompensar principalmente com a sensação de pertencer a alguma coisa. Ele vai ter autoestima e vai levantar o olhar. E isso não tem preço. É a grande recompensa que a gente tem. Claro que alguns deles vão ser músicos. Nós temos um grupinho bastante grande que já faz bacharelado na URGS, outro grupo legal que faz extensão, né? Mas, vamos dizer, todo esse questionamento social talvez vá ser discutido com alguma seriedade no Brasil ou não. Nós dependemos das câmaras de deputados federais, de Senado, de toda essa montagem de engrenagem, né, que precisa funcionar. Mas, dentro disso tudo, o meu prazer é poder conversar com pessoas como nós, que estamos fazendo na prática e conseguindo um jeito de fazer isso funcionar. Perfeito. E eu vou dizer uma coisa, mestre. Existe uma situação que a cada dia que passa, eu vejo que a classe política, ela. Eu falo isso porque eu tenho uma atividade política, né? Tive, né, em Petrópolis, né, uma atividade política forte. E o que acontece é o seguinte: dentro dessa discussão, eu estou cansado de ter que ficar falando o beabá para a classe política. Que eles se comovem até a página 5. Ah, uma orquestra, que lindo, que bacana. Aí, isso até é bonito, mas de repente ele chega e fala assim: vamos tirar criança das ruas, né, para poder fazer um trabalho com orquestra, não sei o que. Aí já começa a atravessar. Por quê? Porque a criança na rua, tá? A criança na rua, ela é um problema que não é dela. Se a rua transforma a criança em coisas complicadas, é porque a rua é violenta. E quem é violento na rua? Talvez sejamos nós. É só olhar como às vezes nós nos comportamos na rua, que é uma forma totalmente diferente daquela que a gente se comporta em casa. A gente chega talvez para uma criança, entendeu? E trata mal essa criança, mas quando a gente chega em casa, a gente cobre de beijos e abraços os nossos filhos. Então isso é uma coisa complicada. Criança de rua, que é criada na rua, que a rua não é lugar para ninguém, a gente está fazendo uma crítica sobre nós mesmos. Que a rua é o espaço de trânsito onde eu saio do trabalho para chegar até em casa. Entendeu? Nesse percurso, eu promovo violência, eu promovo agressões dentro da rua. Que situação é essa, né? Então isso é uma questão. Na verdade, eu acho que a discussão tem que ser feita de educar as ruas. Ter uma orquestra jovem, né, é uma forma, e um trabalho com orquestra de uma universidade, talvez seja de sensibilizar as ruas. Né? Para que a criança, para que o jovem possa andar na rua sem problema, para que o jovem negro seja andado na rua sem ser taxado como bandido. Né? Então isso é uma coisa muito complicada. Eu fiz essa discussão muito grande dentro da política, né?
e dentro da discussão sobre direitos humanos também, que é uma área que eu debato bastante sobre isso, e na verdade eles entram numa de achar que música tem que transformar jovem, como se a gente, né, fosse uma usina de transformação e como se o jovem fosse um ser transformável. Na verdade, a gente não tem que pensar a ideia de transformação, a gente tem que pensar na ideia de potencialização, porque eu transformo aquilo que eu não gosto, né? Vamos lá, o cara transformou água em vinho. Pô, ele não quer beber água, ele quer vinho. Né? Esse cara transformou. Transformar significa rejeitar uma forma inicial para uma outra forma totalmente diferente. Então, isso significa essa rejeição. Quando eu vejo um jovem, você acha que eu tenho que transformar esse jovem ou potencializar coisas que estão nele? Eu acho que esse é o caminho. Né? E esse jovem, quando entra numa orquestra, quando entra num coro, essas coisas todas vêm para fora. Essas coisas todas vêm para fora. E pela forma como ele se apresenta, aqui em Petrópolis eu tinha um coro, que era um coro dentro de uma instituição chamada Centro de Defesa dos Direitos Humanos. E é uma instituição que nasceu no final aí da ditadura para poder apoiar a vinda de presos, de exilados, aquela coisa toda. Então, e o presidente dessa instituição, ele é ainda, né, o teólogo e escritor Leonardo Boff. E a gente faz muito essas discussões, né, com ele, com a esposa dele, a Márcia, e tantas outras pessoas dentro do Centro de Defesa. E na verdade é o seguinte, nós tínhamos um coro ali, chamado Nhengara Ecoporanga. Nhengara é canto em tupi, Ecoporanga é virtude. Então a junção seria virtude do canto, numa alusão aos índios coroados que viviam lá em Petrópolis, né? Enfim, é uma parte da história que ninguém conta, né? E a gente procurou dar essa visibilidade. E a prova de seleção desses jovens, Maestro, era o seguinte: você quer participar? Quero. Quer muito? Quero participar. Muito bem. Vamos fazer uma série de exames, uma série de provinhas, muito bem. Aquele que fosse reprovado estaria aprovado. Então, é uma coisa totalmente contrária, porque a defesa de direitos, ela começa pelo que está mais empobrecido. Se o cara fala, eu quero, mas e se mostra empobrecido nas questões cognitivas, nas questões afetivas, nas questões sociais, esse cara está dentro. A realidade é que todo mundo quer a cereja do bolo. Todo mundo gosta da cereja do bolo. Né? E na realidade é o seguinte, esses jovens começaram a cantar num coro e que no final eles cantaram em latim, em grego, em espanhol, em inglês, francês, italiano, português, glossa, africâner, húngaro, espanhol, entendeu? E cantava essa coisa. A gente fazia concerto e depois os jovens de Petrópolis, né, quando a gente se apresentava, jovens de escolas particulares falaram, como é que eu posso fazer para cantar no seu coro? E a gente não podia aceitar, infelizmente, até uma injustiça. Mas você perceba que aí esses jovens falavam, nossa, eu não consigo, eu não tenho um coro para cantar aqui em Petrópolis, e o que eu queria cantar era com vocês, que era um coro que me atende, é um coro que eu gostei. Quer dizer, então, pobre criança rica, né? É uma discussão que a gente faz. E a gente potencializou, a gente discutiu, muitos desses jovens, alguns deles seguiram a música, outros entraram para a universidade, bem de observações, bem interessante. Então eu acho que é isso. Quando a gente tem essa universidade que cria uma orquestra dentro do seu corpo, que é uma orquestra formada por jovens, essa orquestra, essa universidade, essa escola de música, essa orquestra, ela tem que lançar esse olhar para a sociedade de maneira que a gente possa dizer, olha, é aqui que nós queremos você. É aqui que a gente está junto contigo. E essa orquestra ela tem que fazer música de câmara nas escolas, ela tem que preencher todo um calendário de educação em relação à música também. Né? Não, eu faço sempre uma reflexão no sentido de que as práticas, né, nos levam para o mesmo caminho, nos levam a buscar atingir um objetivo. E eu ouvi muito do Eliezer de Carvalho, com quem eu convivi bastante tempo, um trinômio que ele citava, de talento, oportunidade e meios. Então, talento nasce, oportunidade se cria. A gente faz um esforço, ser criativo, né? E criamos oportunidade. E os meios, infelizmente, é a parte, às vezes, que peca mais.
porque nós teríamos que ter mais suporte, né? Tudo custa hoje, não adianta nós sermos delirantes, né? Nós temos que conviver com uma realidade. Então, qualquer coisa que vá se fazer hoje precisa de recurso, precisa de dinheiro, custa um instrumento, tem que colocar uma corda, tem que fazer a cravelha, seja lá o que for, né? Então, eu acredito muito nas iniciativas, né? Nos geradores de oportunidade. O talento está aí e ele não é discriminatório, absolutamente. Para o talento não interessa se é negro, se é branco, se é índio, se nasceu na Áustria ou no norte da Itália, dá no mesmo. O talento é musical, o talento é da pintura, o talento é da escrita, o talento é para ser astronauta, seja lá o que for, né? A oportunidade, a gente, como nós estamos aqui hoje conversando, né, nós somos dois criadores de oportunidades. E isso me deixa muito contente. E os meios a gente luta para conseguir. E vamos tratar de conseguir esses meios da melhor forma possível, né? Eu acho que por isso que eu não gosto muito de polemizar sobre as ideias sociais ou políticas, porque eu acredito muito que o ser humano produza, o ser humano cria oportunidades. Então ele vai criar uma oportunidade para o filho do desembargador ou vai criar oportunidade para o menino que nasceu lá com a mãe papeleira e o pai presidiário, né? Que são consequências de situações sociais que vêm, sei lá, se a gente começa a analisar o passado, nós vamos abrir o baú e vai chegar no homem da Idade da Pedra, né? Mas foi muito, eu acredito que tenha sido muito importante esse nosso conhecimento, né? E principalmente para desmistificar algumas resistências que sempre acontecem, porque alguém diz, agora criaram outra orquestra, quantas mais melhor. É uma pena, é um crime que tenha acontecido isso, né, das universidades particulares, principalmente, terem fechado as suas atividades. Mas eu confio bastante, né, que sempre surgem as lideranças, vamos dizer, que conseguem construir. Infelizmente, até a Isadora, que é o nosso primeiro cello, e que é daí da URGS também, ela que me ajuda aqui nessas lives, ela está me avisando do tempo. É uma pena, né, que o relógio briga contra nós e a gente no Instagram só tem 1 hora de duração, nós não podemos Ah, nos estender. O que eu tenho feito sempre é convidar aquele que está conosco, né, a dizer a última palavra. Se for um instrumentista, se quiser cantar, se quiser tocar piano, fazer qualquer coisa, encerrar o nosso encontro com música, né? Mas como o nosso instrumento de maestro, ele é um pouco ingrato, né? Nós precisamos ter o instrumento disponível e hoje em dia nós não conseguimos fazer isso. Então eu queria aproveitar esses últimos minutos para deixá-lo à vontade, para deixar a tua mensagem, né? E contar com a nossa amizade. A nossa disposição é sempre de colaborar, né? A nossa realização é quando algum dos nossos, como aconteceu em dezembro do ano passado, nós formamos o primeiro jovem que começou conosco, que é o Ezequiel de Paulo, contrabaixista, que se formou com o Alexandre Ritter, que é o meu conterrâneo, e que deverá estar conosco na nossa live do dia 9. E é uma figura também muito construtiva, muito importante no nosso meio. Então, te deixo à vontade para deixar uma mensagem final e encerrarmos a nossa hora de conversa. E agradecer de coração pela disponibilidade. muito bem. Eu queria agradecer muito a essa oportunidade, tá? O pessoal aqui está pedindo, canta aí, professor, canta aí. Pessoal. Então, olha só, eu queria que a gente entendesse um pouco, e eu gostaria de fazer esse convite para todos, que procurassem também cantar aquilo que tocam, né, para a gente poder entender cada vez mais a ideia daquilo que a gente precisa fazer. Então, um trechinho, né, um trecho de Gregoriano, Salve Regina, Gregoriano. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus,
exulex filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. É um trechinho, mas eu queria que a gente percebesse com isso o seguinte: o jeito de se cantar, as inflexões, a corporeidade. Vamos colocar isso, essa música ela tem muita coisa para acontecer dentro desse pressuposto, e eu fico muito feliz de estar aqui contigo, fazendo essa amizade com todo mundo, com todas essas testemunhas que eu passo agora a admirar também. Obrigado por essa oportunidade, e a admiração é grande, e nós vamos fazer barulho juntos, se Deus quiser, viu, mestre? Certeza. Muito obrigado por tudo, hein? Beijo grande. Igualmente, abraço. Valeu.